A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Não desista. Eu não sei quantas vezes você já deve ter ouvido essa frase. Ou alguém dizendo isso para você, ou você viu isso em alguma reflexão, ou em alguma pregação, ou capa de livro, não é? Talvez, ou quem sabe você já viu isso numa frase de Facebook, de Instagram, não desista. Mas hoje eu quero te falar a respeito disso, trazendo alguns argumentos que não falham, que é a própria palavra de Deus, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora. Inscreva-se e acione o sininho para ficar informado sobre as novidades que chegam aqui no canal. Este programa vai ao ar toda segunda e toda sexta-feira, às 7 horas da manhã. E peço a você, compartilhe com outras pessoas, porque nós temos recebido sempre a notícia, sabe? As pessoas sempre fazem chegar para a gente essa informação tão gostosa, tão abençoada, de que elas têm sido tocadas pelos temas que nós estamos tratando aqui. Eu estive há pouco tempo na cidade de Porto Alegre, na linda Porto Alegre. Eu tive a felicidade de conversar com alguns pastores que me diziam que estão acompanhando a nossa programação. E eu fiquei assim tão feliz. Poxa, eu não sei se vocês sabem, mas eu falo com vocês aqui desde o Nordeste, né? Eu estou em Aracaju, Sergipe. Aí você vai lá para o sul do país e as pessoas estão te acompanhando. Inclusive, um desses pastores que conversou comigo, ele me disse assim: pastor, você sabe que eu e os meus filhos acompanhamos você. E um dos meus filhos agora está morando em Portugal, mas lá de Portugal ele não deixa de lhe acompanhar também. Ou seja, através desse advento, né, que é a internet, puxa vida, a gente consegue chegar a qualquer canto do mundo onde tem um sinalzinho de internet para que as pessoas possam se comunicar, as pessoas possam ser informadas. Isso é um privilégio extraordinário, né? Graças a Deus. Então compartilhe, tá bom? Mande para outras pessoas as mensagens que nós tratamos aqui. Eu tenho certeza que de alguma forma a vida delas, o coração delas serão tocados e abençoados pelo Senhor. Muito bem, não desista. Assim como eu não desisti de tentar entender esse versículo aqui, que eu lia e ficava pensando, mas meu Deus, o que significa isso? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ó: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eu vou repetir, vale a pena. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eu confesso que eu lia esse versículo e eu me detinha muito mais nos versículos seguintes, que são mais claros para a gente interpretar. Mas esse eu lia e ficava assim, sem entender muito bem, né? Atirar o pão sobre as águas. Eu não sei você, mas eu gosto de pegar uma caneca como essa daqui, botar café com leite, passar manteiga no pão, aí você pega a fatia do pão e molha aqui dentro para comer. Eu particularmente gosto, sabe? O pão com manteiga molhado no café com leite. Agora, água? Você pegar um pedaço de pão e molhar aqui na água para comer, quem é que consegue isso? Que coisa ruim, né? Esquisito. Talvez até nojento. Como é que a gente vai querer isso? Mas a Bíblia está dizendo que é para a gente atirar o pão sobre as águas e depois de muitos dias nós vamos tornar a encontrá-lo. E para que eu quero encontrar esse pão, meu Deus do céu? Que foi lançado nas águas. E aí eu tinha dificuldade de ter esse entendimento. Até que em uma das viagens que eu fiz para Israel, eu tive uma explicação sobre isso. Na verdade, essa explicação eu tive ainda lá no Egito. No Egito, na beira do rio Nilo.
um dos guias explicou uma forma de plantio que os agricultores tinham naquela época. Então imagine comigo, quando a água do rio Nilo subia, obviamente ela subia e transbordava e vinha para as margens, tá? Ou seja, a água deixava de correr apenas no seu leito e ela subia e vinha para as margens. E nas margens ficava aquela água rasa. Os agricultores, eles andavam ali por cima da flor da água e iam lançando sementes de trigo sobre aquela água, sobre aquela lâmina de água, né? Quando esta água baixava, as sementes que tinham sido lançadas sobre as águas entravam em contato com a terra e estava feito um plantio. Depois de muitos dias, essa semente germinava, ela crescia, ela dava o trigo era colhido e desse trigo era feito o pão. Então aí está o significado. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Deve existir outras explicações para esse versículo? Com certeza, a palavra de Deus é tão rica, né, em trazer ensinamentos para nós, mas esse foi extremamente convincente para mim. E eu guardei isso como um exemplo da insistência na nossa vida. Nós não devemos desistir. Sabe, eu fiquei imaginando, quando aqueles agricultores estavam andando sobre aquela lâmina de água, jogando as sementes, uma pessoa sem conhecimento que passasse por ali e observasse essa cena, iria pensar, nossa, que desperdício, que tempo perdido. Eles estão fazendo uma coisa que não vai ter resultado algum. É isso que geralmente as pessoas pensam sobre determinadas atitudes da vida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho orado por tal situação e tenho orado há muito tempo por essa situação. E algumas pessoas podem, depois de um tempo dessa oração, pensar assim, não está adiantando nada. Estou orando e não vejo mudança alguma. Ou então alguém pensa, poxa vida, eu só procuro fazer o bem para as pessoas. O tempo todo estou estendendo a minha mão. A própria Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Mas é um tal de eu plantar e não estou colhendo nada. A tendência é da pessoa desistir, porque ela acha que não está tendo resultado. Eu vou repetir. Assim como também parece que não tem resultado nenhum você pegar a semente e lançar sobre as águas. Parece que não tem resultado. Mas com o tempo a água baixa, a semente entra em contato com a terra, tem o tempo daquela semente germinar e começar a crescer e colher o trigo e fazer o pão. Ou seja, tudo tem o seu tempo certo. Por isso não desista, porque aparentemente você não está vendo resultado. Tem alguma coisa acontecendo. Sabe, no livro de Salmos, tem um versículo aqui que a gente usa muito para a gente falar sobre a prosperidade de Deus na nossa vida, mas talvez algumas pessoas não param para pensar em um detalhe deste versículo. É o Salmo capítulo 1, o versículo 3 diz assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Agora escute isso, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós vamos colher? Sim. Está dizendo que nós vamos receber aquilo que nós investimos? Sim. Mas está dizendo que isso vai acontecer quando? No tempo certo. Por isso não desista. No tempo certo você vai colher. Quer mais um exemplo disso? Em Gálatas, quando a palavra de Deus aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, aqui está falando que é para a gente usar a oportunidade e continuar fazendo bem. Mas o versículo anterior, o versículo 9, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Olha o detalhe, se não desanimarmos. Esse é o problema, tem gente que desanima, tem gente que para pelo meio do caminho aquilo que estava fazendo, porque ele está achando que não está tendo resultado. Você pode estar certo, não está tendo resultado agora,
diante dos seus olhos, mas alguma coisa está acontecendo. E principalmente quando a gente fala de plantio, né? Quando você planta alguma coisa, é tão certo que você não está vendo nada que está acontecendo, que eu me lembro do meu pai, às vezes, em casa, no quintal de casa, se ele plantava, por exemplo, tomate, eu me lembro que ele enfiava uma estacazinha naquela eira onde ele plantou as sementes de tomate, pegava o saquinho da semente que ele tinha comprado, né, já vazio, obviamente, e enfiava aquele saquinho naquele pedacinho de pau, naquela varinha que ele deixou ali. Por quê? Para identificar que ali estava plantado tomate. Porque essa era a única maneira de você saber que tinha alguma coisa plantada ali. Por quê? Porque olhando não estava acontecendo nada. Olhando você só via terra. Por isso que precisava da identificação, para saber que tinha alguma coisa plantada. Porque do contrário você não ia saber que tinha nada plantado ali. Mas debaixo da terra tinha alguma coisa acontecendo. Sabe? Ali tinha um processo, era semente morrendo, semente germinando, para poder aparecer para fora o caulezinho, até que chegasse o tempo do fruto. É isso que também que acontece na sua vida. Tem coisa que hoje a senhora, o senhor, o jovem está fazendo e você pensa, não está tendo resultado nenhum. Insista, não desista, está tendo resultado sim. É que hoje você não está vendo, mas vai chegar o momento certo de você colher aquilo que você plantou. A Bíblia é tão maravilhosa e revela tão bem assim o conhecimento que tem de nós seres humanos, né? Que por isso que disse assim, ó, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio vai colher, se não desanimar. Por que ela fala isso? Porque sabe que é uma tendência nossa de nos desanimarmos quando estamos fazendo uma coisa e parece que aquilo não tem resultado e a gente não está vendo nada acontecer, a tendência é desistir, pois a diferença entre o vencedor e o derrotado é exatamente essa. O vencedor, ele não desistiu e por isso ele chegou onde ele tinha que chegar. O outro trabalhou muito, mas infelizmente desistiu. Quando ele achou que não estava tendo resultado, ele parou pelo meio do caminho. Então ele deixou de alcançar o que ele deveria ter recebido na sua vida. Então, eu volto a dizer para você, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Faça o que você tem que fazer hoje, mesmo que aparentemente não esteja tendo resultado. Insista, persevere. A bênção de Deus é para aquele que não desiste. Não desista. Não desista do teu casamento. Isso vai dar certo. Não desista da tua empresa. Isso vai dar certo. Não desista dos teus filhos. As mudanças vão chegar. Não desista. Vá em frente. Você vai colher aquilo que hoje você está plantando. Talvez plantando com lágrimas. Talvez plantando no meio de choro, de pranto. Mas você vai colher, porque Deus é fiel. Meu Deus, renove as forças desta pessoa neste momento. Aqueles que estavam pensando em parar com tudo, pensando em desistir, jogar tudo para o alto. Aqueles que talvez hoje mesmo já estavam dizendo que vontade de sumir, que vontade de desaparecer. Em nome de Jesus eu te peço que nesta hora, pela graça poderosa do Senhor, as forças desta pessoa sejam renovadas e ela possa encontrar em ti forças para continuar, porque a vitória é daquele que persevera, é daquele que vai até o fim. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. É isso, não desista, vá em frente. A bênção de Deus se manifestará sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares e de todos aqueles que te cercam, tá bom? Por favor, envie essa mensagem para outras pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas com essa palavra, tá? Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Forte abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus. Do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.